Fala galera, meu nome é Jonathan Silva e se você não me conhece, eu acabei de gravar uma aula te ensinando do zero a fazer essa arte aqui, mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre design, nada sobre Photoshop. Uma aula bem rápida, prática e didática para você destravar de uma vez por todas as suas habilidades. Então, se você gostar desse vídeo, não se esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal e bora pro Photoshop. Vamos lá, e aqui na tela do computador, eu já tô com algumas imagens que eu fiz o download, tá? São principalmente essas imagens, o resto a gente faz com brushes e filtros e etc. Mas a gente tem aqui a nossa imagem que vai ficar ali na parte inferior da nossa arte, né? A gente tem o Shelby aqui e os dois irmãos do Shelby. E digamos que um efeitozinho aqui de fogo, né? De partículas. Vamos aqui pro Photoshop, eu vou criar um novo arquivo dando o Ctrl N e eu vou selecionar o arquivo padrão ali do post do Instagram, tá? 1080 pixels de largura por 1350 de altura, deixa em 72 de resolução mesmo e o resto você deixa como tá e clica em criar. Aqui com a tela branca do Photoshop, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer a minha primeira imagem aqui para dentro do meu arquivo, né? Eu vou posicionar ela mais ou menos aqui. Eu vou já adicionar aqui as minhas guias de post padrão do Instagram, para eu ter uma noção aqui de onde fica o centro, tá? E vou posicionar mais ou menos dessa forma. Eu vou pegar aqui essa ferramenta de seleção de letreiro retangular. Eu vou criar uma seleção aqui, seguro Shift, seleciono aqui também, para que a gente peça aqui para a inteligência artificial gerar o restante dessa imagem. Então vai trabalhar aqui, vai me dar pelo menos 3 opções que a gente pode utilizar na nossa arte. Vamos terminar de gerar aqui. Eu já vou escolher uma das 3. Essa última aqui para mim tá bem interessante, tá? Seleciono as duas camadas e converto em objeto inteligente. Você já vai ver aí que ficou bem legal. Então a gente já tem praticamente a base do nosso background e é por aqui que a gente vai se basear na questão de cores, ambientação e etc. Então já vou trazer aqui a foto do Shelby, vou crescer ela aqui, ó, e aí eu vou posicionar ela mais ou menos aqui no centro e eu venho aqui em qualquer ferramenta de seleção e vou pedir para o Photoshop selecionar o assunto principal aqui e ele vai fazer um recorte bem legal para mim, para que eu não possa perder tempo fazendo esses recortes manualmente aqui no canal. Então, clico aqui em selecionar e mascarar e vou aprimorar esse recorte só deslocando um pouco a aresta, aumentando o contraste e descontaminar as cores, e aí eu já tenho a minha imagem aqui recortada. Vou posicionar ela mais ou menos aqui, ó. Vou utilizar essa guia como referência aqui para o limite da minha arte, né? Eu vou criar um grupo aqui chamado fotos, tá? Dentro desse grupo eu vou colocar todas as fotos. Já vou trazer as outras e recortar pra gente não perder tempo e já deixar tudo posicionado. Então o processo é o mesmo: selecionar assunto, depois selecionar e mascarar, e aí você faz os ajustes do recorte como você quiser. Então, ó, basicamente fiz o mesmo processo aqui nas 3 imagens, tá? E já vou começar a posicionar as minhas imagens aqui, ó, mais ou menos dessa forma aqui. Diminuo a imagem dos outros 2 irmãos, né? E deixo elas um pouquinho aqui atrás. Essa imagem aqui eu vou espelhar ela para que ela fique melhor aqui na minha arte, ó. Deixo elas mais ou menos assim. Então aqui nas fotos eu já vou criar uma máscara para que eu tenha um degradê aqui, ó, para que as fotos elas venham sumindo aqui, ó, numa espécie de degradê, tá? Eu vou subir um pouquinho mais a foto do Shelby, só para ele ficar mais em destaque ainda. Olha só, vou aprimorar aqui o degradê, ó, fazendo ele ir sumindo aqui atrás dos prédios.
Então agora a gente já tem mais ou menos o esqueleto da nossa arte montada, né, com as nossas imagens aqui posicionadas. E agora, antes de começar a editar cada imagem individualmente, eu vou fazer um processo rápido aqui de ambientação, selecionando pelo menos 3 filtros aqui para que essas imagens conversem entre si, tá? Então venho aqui, ó, em pesquisa de filtro, né, o que a gente chama de LUT, e eu vou aplicar um desses LUTs aqui, ó. Então eu já vou vir aqui no 7º LUT, então eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Vou aplicar esse LUT aqui, ó. É um LUT bem suave, mas você vê que já dá uma diferença enorme, né? E o segundo é justamente o próximo LUT, então eu posso só dar um Ctrl J aqui, ó, e descer nesse LUT aqui. Agora a gente já tem um LUT bem mais forte, né? No caso desse LUT, eu não vou utilizar ele dessa forma. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vir em opções de mesclagem, ó, segurando o Alt aqui nessas setinhas, ó. Eu vou separar uma setinha da outra aqui, ó, e vou ver mais ou menos como eu posso configurar da melhor forma. Dando esse efeito bem interessante aí, ó. Então, o próximo LUT que eu vou aplicar, ó, vai ser esse LUT de filme stock. Eu posso diminuir a opacidade dele, ó, para ele não ficar tão presente. Vou deixar ele aqui em mais ou menos 50%. Esse outro, o nosso segundo LUT, eu vou deixar ele em 80%, e o modo de mesclagem dele eu posso alterar também, ó, para achar um modo de mesclagem mais interessante, né? Que no caso vai ser o sobrepor aqui. Então, ó, vou agrupar esses 3 filtros, né? A gente já vê uma diferença bem grande aqui na ambientação, tá? E agora eu vou começar a trabalhar aqui nas minhas imagens com o Camera Raw, ó. Ctrl Shift A, eu abro aqui o Camera Raw, tá? Eu vou, no caso, diminuir um pouco a exposição, e aqui a gente vem trabalhando da melhor forma possível. Então, ó, eu posso simplesmente pegar esse mesmo efeito que eu coloquei aqui no Camera Raw, segurando o Alt, ó, clicando aqui e arrastando para outra camada, né? Essa camada, como tem uma iluminação diferente, eu posso mexer um pouco mais porque ela ficou muito escura. Então, ó, eu posso aumentar aqui os realces, ó, aumentar um pouquinho a exposição, e aí eu vou ter uma arte um pouco mais clara. E aí eu faço a mesma coisa aqui na terceira foto, tá bom? Então a gente tem uma composição aqui praticamente feita, né? Faltando apenas alguns ajustes de iluminação e obviamente o nosso texto. Então vou começar já a gerar uma iluminação bem legal aqui por trás do Thomas Shelby. Então vou criar uma nova camada, modo de mesclagem sob exposição linear, e aí eu vou dar alguns cliques aqui, ó, com essa cor mais ou menos laranja aqui, né? Tendo em vista que a arte é uma arte bem quente. Então, ó, vou dar alguns cliques aqui, ó, criando uma luz, tá? Posso dar um clique na cor branca também. E aí eu vou fazer aquele mesmo efeito de iluminação que eu ensinei na aula passada. Caso você quiser conferir esse efeito, é só ir para o outro vídeo que vai estar aparecendo aí na sua tela. E eu vou tá ensinando a fazer esse efeito de iluminação aqui, tá? É bem simples, bem rápido. Como já ensinei isso aqui para vocês, não vou ensinar nessa arte. Então, ó, feito aqui o nosso efeito de iluminação, que como eu falei para vocês, eu já ensinei no vídeo anterior, eu tenho aqui a minha composição de fotos. Então, seguinte, ó, posso até melhorar um pouco isso aqui, ó.
Ó, posso descer um pouco mais a minha imagem, ó. E aí deixa eu ver se fica legal. Se eu jogar essa imagem aqui pra cima, eu vou criar uma cor de background escura. E aí eu coloco ela no modo de mesclagem em clarear. Eu acho que ela fica bem melhor. E aí, ó, crio uma máscara aqui. E dou uma apagada aqui nesse céu claro. E aí as coisas ficam bem mais interessantes. Então, ó, eu vou criar uma camada com modo de mesclagem de visão, e nessa mesma cor laranja, com opacidade aí mais ou menos em 50%, eu vou dar um clique aqui, ó, só pra gente ter uma luz aqui de centro, ó. Na verdade pode ser até 2 cliques, tá? Vou nomear isso aqui como luz. Deixa eu só ajustar isso aqui, ó. Pra ficar melhor. Show de bola, exatamente isso que eu queria. Aqui na pele dos meninos, ó, eu vejo que tá uma pele com muito ruído, né? Não tá um tratamento legal. Então vou fazer uma coisa bem básica aqui, que eu vou mostrar esse segredo pra vocês, ó. Como que eu posso suavizar essa pele aqui, ó, para que ela não fique com tanto ruído. Eu vou dar um Ctrl J na minha camada, tá? Primeiro eu vou tirar esses efeitos aqui, ó, convertendo em objeto inteligente, tá? E rasterizando essa camada. E aí eu dou um Clip Mask nela aqui, segurando o Alt, ó, para que ela fique mesclada aqui dentro, tá? E aí eu só dou um desfoque gaussiano, deixa eu ver aqui, um desfoque gaussiano de mais ou menos 4 pixels, e aí eu crio uma máscara de camada invertida, né? E eu vou revelando aqui na minha pele com um pincel um pouco mais suave, né? Aqui em 70%, acho que fica legal. Opa, pincel na cor branca. E aí, ó, eu vou revelando aqui. Na verdade, eu posso até deixar um pouco maior a opacidade do pincel, em 80%, para que eu vá tirando aqui esses ruídos dessa pele, tá? Deixando claro que essa é uma técnica que eu uso, né? E eu posso estar recomendando aí para vocês, tá? Existem outros profissionais que usam outras técnicas, obviamente, mas é uma forma rápida e fácil e prática de fazer. Então, vou fazer isso em todas as fotos. Já já eu volto aqui com vocês. Então, ó, eu reduzi muito aqui o ruído na pele dos Shelbys, né? Tá parecendo até uma pele feminina. Eu fiz de forma bem exagerada mesmo, para vocês verem o antes e o depois, ó. Tá? Então, essa é uma forma bem rápida e prática de fazer isso. Então é o seguinte, agora eu vou adicionar aquela textura de fogo, né? Aqui atrás da foto do Shelby. Então vou trazer aqui pro Photoshop, ó. Vocês vão ver que eu escolhi uma textura que tem meio que... É como se fosse um PNG falso, né? Como se tivesse esses quadradinhos aqui. Justamente para eu mostrar como vocês podem aproveitar da melhor forma alguns elementos que vocês às vezes nem acreditam que dá para aproveitar. Então nessa imagem aqui, ó, eu vou adicionar o modo de mesclagem dela em subexposição linear ou divisão. Eu acho que divisão mesmo, tá? E Ctrl L a gente ativa os níveis. E eu vou escurecer aqui os níveis mais escuros da minha camada. Então você vê que quanto mais eu puxo essa seta, ó, mais os quadradinhos somem, né? Eu posso até aumentar os níveis mais claros aqui, ó. Então dessa forma a gente tem esse efeito meio que de fogo aqui, né? Posso adicionar uma máscara aqui para remover algumas partes que eu não quero, como por exemplo aqui no rosto dos meninos. Então, ó, remover aqui em cima também. Então show de bola. Posso duplicar essa camada, ó, agora excluindo a minha máscara e trazendo ela para cá para cima, ó. Posso adicionar ela aqui embaixo para complementar aqui com essas texturas
de fogo que tem aqui, beleza? Vou dar um Ctrl S nisso tudo aqui, que é para eu não perder os arquivos, Photoshop não travar, né? Então vão dando Ctrl S aí. Então agora eu vou adicionar uma sombra aqui, uma camada de sombra com modo de mesclagem e multiplicação, e eu vou adicionar ela na cor laranja mesmo, ó, somente aqui nessas extremidades da arte, ó. E olha só que legal que fica essa sombra. Vou reforçar a minha luz aqui, ó, dando Ctrl J, diminuindo um pouco a opacidade, ó, deixando aqui em 30% só para dar uma reforçada, beleza? Então a nossa composição ela tá praticamente pronta, falta só os textos, né? Ó, que legal, eu vou vir aqui no Google pesquisar Peaky Blinders logo, né? Vou pegar aqui a logo do Peaky Blinders, escrever aqui PNG. Eu tenho essa logo, eu vou só copiar, nem vou salvar ela não, vou copiar, vou colar aqui no Photoshop, dando Ctrl V, ó, colocando o modo de mesclagem de visão, eu tenho basicamente ela recortada aí, tá? Então, trago ela mais ou menos pra cá. Vou pegar aqui os meus textos da minha outra composição que eu fiz, pra ficar mais fácil, tá? Posiciono eles mais ou menos aqui, ó. Aqui eu escrevi Thomas Shelby Company, né? Thomas Shelby Companhia. Vou posicionar elas mais ou menos aqui. E a gente tem a nossa arte, tá? Não vou mostrar para vocês como que faz esse texto, porque é bem simples, vocês já devem saber. Mas a gente tem aqui a nossa composição. E aí, galera, se vocês quiserem brincar cada vez mais com essas composições, é só vocês vão adicionando aí efeitos, ó, como pesquisa de cores, ó. Eu posso carregar algum loot aqui que eu acho interessante. Então eu seleciono o primeiro aqui, ó, e vou descendo para algum que eu ache interessante utilizar, ó. Esse aqui fica muito legal a composição, esse aqui também. Então eu vou pesquisando aqui, ó, loots que eu acho interessante que somam na minha composição. No caso, ó, esse aqui que eu selecionei é bem legal, ele deixa a arte com os tons mais azuis, ó. Posso colocar a opacidade dele aqui em 70%, 80%, né? Que fica bem legal também. Então é isso, essa foi a nossa aula, espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos capítulos aqui desse canal, as próximas aulas, dê sua sugestão, deixe a sua dica, eu agradeço. Se inscreva no canal, deixe seu like, até a próxima.